E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos ver mais uma questão de química no IFCE, certo? 2019.2, questão 44. Já se inscreveu no meu canal? Se não, aproveita, cara. Se inscreve e compartilha, tá? Pra galera toda poder passar, pra galera aprender um pouco mais sobre química, certo? Pro pessoal aumentar a motivação, beleza? Pois vamos lá. Eu sou o professor Reginaldo Oliveira, mais uma questãozinha de química no IFCE. Essa questão, pessoal, ela fala das formas iônicas, certo? Ou seja, dos cátions e dos ânions. O que é isso, professor? Pessoal, quando um átomo está no estado fundamental, ou seja, ele não foi energizado para nem ganhar nem perder elétrons, certo? Então, ele está na forma normal dele. Quando ele é energizado para ganhar ou perder, ele vai se transformar num íon. Esse íon pode ser um cátion ou um ânion. Um cátion é quando ele perde elétrons. Quando ele perde elétrons, ele fica com carga positiva. Quando ele ganha elétrons, ele vai ficar com carga negativa. Por que isso ocorre? Porque, quando ele está no estado fundamental, a mesma quantidade que ele tem de prótons, ele tem de elétrons, certo? Ou seja, se ele tem 10 prótons, ele tem 10 elétrons. Se ele tem 20 prótons, tem 20 elétrons. Se ele tem 30 prótons, tem 30 elétrons, certo? Ou seja, se ele tem 20 cargas positivas, tem 20 negativas. Se ele tem 10 cargas positivas, tem 10 negativas. Então está equilibrado. Ele não tem carga elétrica. A carga elétrica dele aí é zero, está equilibrado, certo? Mas já se ele perde ou ganha elétrons, certo? Então vai haver um desequilíbrio. Então ou ele vai ficar com mais cargas positivas ou ele vai ficar com mais cargas negativas. Então se ele ficar com mais cargas positivas é porque ele perdeu elétrons. Então ele vai ser um cátion, né? Porque ele vai ficar com excesso de carga positiva, tá? Se ele ganha elétrons, então ele vai ficar com excesso de carga o quê? Negativa. Então ele vai ficar com carga negativa. Então ele vai ser um ânion, beleza? Com carga negativa, em excesso. Pode ser um menos, dois menos, três menos. O cátion, quando ele fica com excesso de cargas positivas, que é o caso que ele perde elétrons, pode ser um mais. O mais significa que ele perdeu uma carga, né, de elétrons. Ou seja, perdeu um elétron, fica um mais. Quando for 2 mais, é porque ele perdeu 2 elétrons. Quando for 3 mais, é porque ele perdeu 3 elétrons. Então ficou com quantidade de prótons a mais do que a quantidade de elétrons. Beleza? Pois vamos nessa. O ferro 26Fe é um dos elementos mais abundantes no universo e tem sido historicamente importante, visto que pode ser utilizado para a produção de aço, metálicas como elemento estrutural, de pontes, edifícios e uma infinidade de outras aplicações. O átomo de ferro, ao ser energizado, pode formar dois cátions com números diferentes de elétrons, que é o ferroso e o férrico, certo? A respeito do ferro e das suas formas iônicas, é correto afirmar que o cátion, vamos falar sobre esses cátions, fazer os comentários para a gente saber a resposta correta, certo? Então, na letra A tem a distribuição eletrônica do férrico, na letra B tem a distribuição eletrônica do férrico, né? Saber se uma ou a outra está certa ou errada. Na C, a distribuição eletrônica do ferroso. Na D, está dizendo que o ferro tem menos prótons do que o átomo de ferro. E na E, está dizendo que o ferroso tem menos elétrons na sua eletrosfera do que o cátion férrico. Então vamos fazer o comentário para poder analisar qual opção é a correta, beleza? Comentário. Então, primeiramente, vamos lá no diagrama de Linus-Pauling. Lá no diagrama, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do ferro no estado fundamental dele, certo? Que é o Fe26. Fazendo a distribuição eletrônica, a gente tem um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6.
Terminou aí. Já a distribuição eletrônica do íon férrico. O íon férrico, lembrando, ó, ele tem carga positiva. Quantas cargas positivas? 3. 3 mais. Então, vai ficar o quê? Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Por que, professor? Porque ele perdeu 3 elétrons. Ele perde esses 3 elétrons na última camada. Quem é a última camada dele? Tá ali, ó, 4S2. Então vai perder os 2 elétrons que tem nela, o 2 ali, certo? Mas tem que perder mais um também. Esse mais um vai ser encontrado aonde? Vai ser encontrado no último subnível. Quem é o último subnível? É o 3D6. Pronto. Tira um elétron do 6, ficando 5. Por isso que terminou em 3D5. Beleza? Então, distribuição eletrônica do íon férrico, essa daí. A do ferroso. O ferroso, em vez dele perder 3, ele perde só 2. Então, ele vai perder só os 2 elétrons da última camada. Só dá 4S2. Então, 4S2, ó, tchau, rua, show. Então, ficou até onde? Até o, depois do 3P6, 3D6. Beleza? Ótimo. Aí ele pergunta lá na letra D, né? O férrico tem menos prótons que o átomo de ferro. Tá certo isso, pessoal? É falso. Por quê? Porque todos os ferros, eles possuem a mesma quantidade de prótons. O número atômico é o mesmo, só vai mudar na quantidade de elétrons. Pessoal, se mudar o número atômico, mudou a identidade do átomo. Passa a ser um outro átomo completamente diferente. Certo? Então não pode mexer na estrutura do núcleo. Não pode mexer na quantidade de prótons, no número atômico dele. Se mexer, mudou o átomo. Vai ser um outro elemento químico. Beleza? E o ferroso? Tem menos elétrons na sua eletrosfera do que o férrico? É falso. Né? Como a gente acabou de ver ali na distribuição eletrônica. O férrico ele tem 3 cargas positivas. Se ele tem 3 cargas positivas, então ele perde mais elétrons. Beleza? Então, gabarito letra A. Olha aí. Letra A. O férrico tem a distribuição eletrônica, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Beleza pura. Entendeu, pessoal? Show de bola. Se inscrevam no canal, compartilhem, certo? E vamos rumo a esse FCE. Beleza? Valeu, tchau, tchau.